De volta aqui com o TV Mar News, 11 horas 46 minutos. Gente, eu tenho um recado importante da Equatorial aqui para vocês, viu? A promoção Energia em Dia está em sua reta final e você só tem até o dia 25 de dezembro para se inscrever. Então, corra, acesse agora o site energiaemdia.equatorialenergia.com.br e faça o seu cadastro. Tem prêmio de R$6.000 para compras em supermercado e R$3.000 para pagar a conta de luz. E ainda o sorteio de R$50.000. É para encher um caminhão de prêmios, né? Faça seu cadastro e mantenha em dia as contas da Equatorial. energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Entra lá e se cadastra. O cadastro vai até 25 de dezembro e o último sorteio será no dia 28 de dezembro. Eu quero anunciar o seu nome aqui no programa, viu? Equatorial, pelo futuro, todo dia. Excelente oportunidade, né, gente? Não dá para perder, não. É só manter a conta em dia e se cadastrar e então poder concorrer aí a tantos prêmios assim, viu? Olha, hoje é quinta-feira e é claro que é o dia do nosso quadro Momento Seguro agora. E o planejamento financeiro do ano seguinte já está sendo traçado pela maioria das empresas de diversos setores. Além de planejar as receitas, os gastos e demais investimentos de 2023, os gestores e empresários devem se preocupar também com a proteção do seu patrimônio da própria empresa, para evitar, então, surpresas e riscos inesperados que podem, inclusive, ocasionar em perdas significativas, viu? E é para isso que serve o seguro empresarial. Jair Almeida já está aqui no nosso estúdio, conversa com a gente sobre esse tipo de seguro. Como que o empresário de Jair, ele consegue analisar o risco da sua empresa? Porque primeiro, para a gente fazer o seguro, esse tipo de seguro, a gente precisa primeiro analisar qual risco aquela empresa corre. Como é que é feita essa análise? Bom dia, Porlane, bom dia a todos, bom dia também que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, na realidade, primeiramente, o empresário, o empreendedor, ele tem que ter uma visão de gestão de riscos, tá? A minha formação, por ser administrador de empresa, a gente faz o que a gente chama de análise SWOT para gerenciar o risco referente à situação financeira da empresa, ameaças, oportunidades, né? Que a linguagem vulgar a gente usa de FOFA, né? Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Na visão do seguro, a gente tem que ter essa mesma visão no intuito de verificar quais são os riscos que a empresa tem para que possa, junto com o seu corretor de seguros, diminuir aquela situação fazendo aquele seguro de acordo com a sua necessidade, tá? Então, quando a gente engloba uma empresa de uma forma geral, a gente tem várias situações que podem ocasionar um risco que pode paralisar as atividades da empresa, que vai gerar, logicamente, prejuízo. Então, o empresário, ele tem que entender que o seguro ele é investimento, tá? E tem que incluir dentro do planejamento financeiro para que todo o risco daquela empresa seja, de uma certa forma, diminuído com o seguro, evitando com isso a paralisação das atividades ou até o fechamento da empresa. Pois é. Agora explica para a gente o que de fato é, então, o seguro empresarial. Bom, o seguro empresarial ele consiste numa apólice multirrisco, tá? Quando a gente fala em multirrisco, a gente engloba várias coberturas dentro de uma apólice só. Então, com isso, você consegue incluir as coberturas de acordo com a sua necessidade. Um exemplo prático é aquele cliente que tem a necessidade, um exemplo do supermercado, de incluir a responsabilidade civil operacional, tá? Até o seguro de vida dentro da sua apólice, como também danos elétricos que podem ocasionar a perda da mercadoria. Então, note que numa apólice só você consegue englobar várias coberturas, tá? Para um risco só. Tá? Então, a realidade é que você tem que entender isso junto com o seu corretor para que você possa minimizar esses riscos e entender mais um pouco sobre o enquadramento ali daquela apólice. Pois é. Quais são, então, os cuidados que a gente deve adotar exatamente na hora de contratar o seguro empresarial? Primeira coisa é gerenciar esse risco, né? Fazer a gestão desse risco. Segunda coisa, contratar o corretor de seguro, porque é o corretor que vai dar o norte para o cliente, tá? E a terceira é, dentro desse gerenciamento que ele fez dos riscos, fazer as coberturas adequadas. Essa é a nossa maior preocupação, Porlane, porque muitas vezes o cliente ele termina diminuindo o valor das coberturas
para diminuir o valor da pólice. E aí está o risco, porque ele não tem esse entendimento e termina, por sua vez, deixando algumas brechas, e aí na hora que for precisar do seguro, ele vai ter um valor menor a receber, termina tendo prejuízo do mesmo jeito. Então, eles têm que ter esse certo cuidado, tá? E a orientação do corretor de seguros para fazer a pólice adequada à necessidade daquela empresa. Jaildo, é importante a gente frisar também o seguro de responsabilidade civil que tem no próprio seguro empresarial. Sim. Por que ele é tão importante também? Olha, ele na realidade, a responsabilidade civil da empresa, ela vai garantir justamente algum dano que a empresa ela cometeu, seja pelo seu funcionário ou por algum acidente com um terceiro. Um exemplo prático que a gente tem aí é um incêndio que ocorreu nos últimos 15 dias na cidade de Arapiraca. Uma indústria, ela pegou fogo, a gente tem até cenas aí fotos, imagens da indústria. Realmente foi uma perda total, ele perdeu tudo, mas ele tem seguro. E aí as chamas o incêndio foi tão forte que atingiu uma casa vizinha, danificando a caixa d'água, outros objetos da casa. O pessoal precisou passar 24 horas fora da casa. Então, consequentemente, houve um custo para o vizinho que vai ser cobrado para a indústria, né? Eu acho que a gente tem vídeo também, né, que mostra. A gente mostrou áudios, mostrou fotos, mas a gente também tem os vídeos, né, que mostram exatamente essa parte da propriedade que foi danificada, né? E aí o que ocorre? Quando existiu isso, ele vai ter que pagar uma indenização, tá? Logicamente fazer a reparação do bem danificado, né, do terceiro, e também uma reparação por algum dano que tenha ocorrido, principalmente nesse período que ele ficou de 24 horas fora da casa dele, né? Então vejam, a gente está falando somente numa cobertura de incêndio com responsabilidade civil, mas a gente pode falar aí tipo a responsabilidade civil da frota, a responsabilidade civil do funcionário, a responsabilidade civil dentro do estabelecimento. Então, quando a gente fala em responsabilidade civil da empresa, a gente engloba várias situações que podem ocorrer e por isso o grau da importância de se ter esse tipo de seguro. Pois é, quais são então os riscos que a empresa que não faz esse tipo de seguro, Jaildo, corre? Olha, a pior situação é paralisar as atividades, podendo até fechar. Porque no caso, como a gente viu anteriormente, né, dessa indústria, ela realmente vai precisar fechar para fazer toda a reforma. Ele tem seguro, com certeza ele vai conseguir se restabelecer de novo para poder voltar a funcionar. Mas aí eu faço uma pergunta para você, empreendedor que está nos assistindo. Se você não tem seguro, como é que você faz para restabelecer tudo isso? Né? Então, a gente sabe que ser empreendedor no Brasil ele é muito complexo, né? Não é brinquedo ser empreendedor no Brasil. Então, você tem que ter esse nível de investimento no seguro, pensando que o seguro é proteção. A realidade é essa, o seguro que vai garantir qualquer adversidade da sua empresa, garantir aí essa segurança patrimonial para a empresa. Muito bem, e aí a gente já vai para o tema da próxima semana, né? A gente fala sobre o quê? Vamos falar sobre seguro fiança aluguel. Chegando no final de ano, as pessoas querendo aí trocar a morada, ir para um apartamento melhor, né? Então, logicamente, existe um seguro que garante aí a proteção tanto para inquilino como proprietário do imóvel. Então, para a semana, a gente vai falar sobre seguro aluguel e a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira. Um grande abraço para todos. Um oferecimento Jaraguá Seguros. E olha, gente, a decisão do STF não modifica a disposição de deputados que querem a reeleição do atual presidente. Essa é a análise de Arnaldo Ferreira. Olha, a decisão do Supremo Tribunal Federal de que presidentes de mesas diretoras que já tiveram uma eleição não pode ser candidato à reeleição. Mas essa decisão passa a vigorar a partir de janeiro de 2023. É uma decisão constitucional e assim é o entendimento de alguns juristas. Com base nesses entendimentos de juristas constitucionalistas, que o presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Vitor, do MDB, poderá ser candidato novamente à presidência da mesa diretora do Poder Legislativo. Se este entendimento prevalecer,
ele poderá também ser candidato à reeleição daqui a 2 anos, só ao final da legislatura, em 4 anos, que não poderá ter, aí sim, uma terceira reeleição. Não é demais lembrar que Marcelo Vitor já ocupa pelo 2º mandato consecutivo a mesa diretora, a presidência do Poder Legislativo. Sendo assim, em tese ele iria para o 3º mandato, mas a decisão do STF permite um novo entendimento, que é a questão da constitucionalidade e a lei. A decisão não retroage, é a partir de agora, ou seja, a partir de janeiro de 2023. Confuso, mas é assim que é o jogo político. E a gente continua falando sobre política, olha, sobre o olhar atento e os aplausos dos que o reconhecem como um homem público de importância mundial. O senador Fernando Collor fez um pronunciamento ontem no Senado Federal para detalhar os resultados alcançados no Congresso Nacional após 2 mandatos consecutivos com atuação marcante nas 4 legislaturas, interlocução com 4 presidentes da República no período. A gente acompanha agora parte desse pronunciamento. 2 mandatos, 4 legislaturas, 16 anos. São esses os períodos abrangidos pelo meu exercício como senador da República, em que tive a honra de conviver com muitos e distinguidos integrantes desta casa, dos mais variados matizes políticos, e de contribuir no que esteve ao meu alcance com 4 presidentes da República. Quando assumi meu primeiro mandato, em 2007, eram muito otimistas as minhas expectativas e, ao mesmo tempo, inúmeras as perspectivas positivas do Brasil e do mundo. Retomei, àquela altura, o ofício da política com ânimo, com dedicação e a experiência de um mandato legislativo como deputado federal, de 3 mandatos executivos, de prefeito da minha querida Maceió, de governador da nossa querida Alagoas e além de presidente da República, o primeiro eleito pelo voto direto depois de quase 30 anos, sem que ao povo brasileiro tivesse sido dado o direito, pelo voto direto, de eleger o seu presidente. Coube-me, portanto, a responsabilidade de ser o presidente da redemocratização. Contudo, decorridos esses 16 anos como senador, a dureza dos fatos internos e o rigor dos acontecimentos externos me trouxeram a uma constatação menos utópica e mais realista sobre o preocupante presente que vivemos e o futuro incerto que nos tangencia. Muitas das instabilidades que hoje presenciamos no Brasil, senhor presidente veneziano Vital do Rego, senhoras e senhores senadores, e também no mundo, sejam elas políticas, econômicas, sociais, ambientais e principalmente institucionais, eram hipóteses que eu considerava factíveis de acontecerem quando aqui cheguei ao Senado Federal. Muito bem. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.